Mensagem: a maneira provida por Deus para lidar com o pecado. William Marion Branham, sexta-feira, dia 5 de março de 1954, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Boa noite, amigos. Estou muito feliz por estar aqui essa noite no culto ao Senhor Jesus, para fazer o que eu puder pelo seu povo. Acabo de receber uma mensagem aqui que diz: quando você estará em Des Moines, Iowa? Isso será em junho, e acho que é nos dias 16, 17 e 18. Creio que é. Ou algo assim. 16, 17 e 18 de junho, este ano, em Des Moines, Iowa, na Convenção Nacional de alguma igreja. Eu nem mesmo sei quais patrocinadores estão por trás disso, mas é para ser em Des Moines e em alguma convenção. Então, quem quer que esteja lá, ora, espero chegar e ver vocês lá. Que Deus os abençoe. Agora, é muito bom estar aqui em Phoenix novamente, essa noite, para tentar fazer tudo o que sei fazer para a glória de Deus, orando para que Deus os abençoe e nos dê muito, abundantemente, acima de tudo que poderíamos fazer ou pensar. Estou muito feliz essa noite por saber que tenho o privilégio de pregar e falar novamente para nossos amigos indígenas. Eu queria vir, talvez alguns deles possam entender inglês, isso eu não sei, mas eu não poderia, se algum de vocês puder ou o intérprete para eles, eu queria ir para São Carlos desta vez, se fosse possível. Mas acontece que minhas reuniões foram programadas tão próximas umas das outras que eu tenho que reservar 5 dias para voltar para casa. E no sexto dia tenho que estar no Coliseu, em Ohio. Então, eu tenho que dirigir cerca de 500 quilômetros no dia seguinte e começar naquela noite, no mesmo auditório onde o Sr. Billy Graham acabou de sair de uma reunião. Então, eu gostaria muito de ficar com vocês e espero fazê-lo algum dia. Prometi a vocês que voltaria e certamente o farei com a ajuda de Deus, quando for possível. Muitas coisas aconteceram desde que eu estive na reserva em São Carlos. Há algum índio que entende inglês? Se você entende, levantaria sua mão? Algum dos índios entende inglês? Suponho que não. Talvez, então. Vi um que levantou. Sim, muitas coisas aconteceram naquela época, desde aquela época, mas dificilmente houve uma reunião que eu já tenha tido em todas as partes do mundo que eu não tenha falado da bela fé que encontrei em São Carlos entre vocês. Jamais esquecerei aquela reunião enquanto eu viver, da fé. O povo indígena não é exatamente como muitos de nós. Nós, quanto aos seres humanos, somos todos da mesma árvore, Adão e Eva. E ainda me lembro do meu assunto naquela noite, quando preguei aos indígenas, que eu tinha muitas simpatias por eles. Eu sei como eles se sentem, acho que sim. E penso que se nosso país fosse tomado e fôssemos tratados da maneira que muitos deles foram tratados, e penso que se tivéssemos tanto dinheiro para enviar ao redor do mundo, agora, vocês podem me condenar por este motivo, mas a caridade começa em casa. Por que não cuidar de nossos índios americanos em vez de enviá-lo para alguma outra parte, fazendo com que eles explodam contra nós um monte de bombas e coisas assim? Isso é certo. Apesar de tudo, nós entramos. Há muitas coisas boas a respeito do índio que o homem branco não tem, e especialmente uma coisa, minha coisa favorita, a caça e a pesca. Ele é um conservacionista nato, o melhor do mundo. Um homem branco em sua própria natureza é um assassino. Ele atirará enquanto houver algo em que atirar. Ele vai destruir, ele fará tudo o que puder. Não me diga que não. Há anos que sou guarda florestal e eu sei que é assim.
Até mesmo alguns dos indivíduos dos clubes conservacionistas são tão perversos e maus quanto o restante deles. Mas um índio pega o que precisa. Deus deu a ele. Todo o pasto é completamente seu. Isso é como suas ovelhas ou seu gado. E certamente tenho um grande respeito por esse povo. Não dizem muito, mas pensam muito profundo. Mas há uma coisa que posso dizer: eles podem não ter tido um bom acordo no estabelecimento desta nação, mas eu conheço alguém que lhes dá o acordo certo. Esse é Jesus Cristo. Ele certamente dá. Eles são seu povo e ele os ama. E isso foi provado na última vez que estive em São Carlos. E eu certamente confio que cada um deles meio que me quebrou quando encontrei meu garoto e ele disse: eu o enviei para distribuir cartões de oração. Ele disse: papai, não havia nem mesmo pessoas suficientes para distribuir todos os cartões de oração. Eu disse: o que houve? Eles cobraram cerca de $200 para fretar um ônibus para vir aqui. Pessoas pobres, vivendo de uma pequenina pensão como aquela. E então, eles simplesmente recolheram seus enfermos e aflitos, o melhor que puderam, e os enviaram assim. De uma forma ou de outra, eu sinto um pouco a respeito disso. É verdade. Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu cancelaria uma noite aqui e iria lá. Certamente eu faria, se eu pudesse repetir e ter a certeza de que eles receberam o que merecem. E que o Senhor os abençoe. Agora, eles não estão me ouvindo. O intérprete deles está ouvindo, mas eles não estão. E eu quero falar um pouco do evangelho para os brancos no edifício. Então, eu quero falar um pouco com o intérprete dos indígenas antes de me preparar para orar por eles. E quero que vocês que apreciam nossos amigos indígenas e lembrem que esses são os legítimos americanos. Eles são os verdadeiros americanos. Esses são os americanos dados por Deus. Deus os colocou aqui. Nós simplesmente entramos e os destituímos. Isso mesmo. Eles são o povo da América, dado por Deus. Nós somos estrangeiros. Isso mesmo. Agora, eu desejo que cada um de vocês, em apreciação a essa linda terra em que vivemos, que Deus deu aos indígenas, quero que cada um de vocês, enquanto eles estão sentados com doenças e tudo mais, quero que cada um de vocês ore, especialmente essa noite, para que Deus abençoe e cure cada indígena que está aqui, e que nenhum fraco volte essa noite, mas cada um deles volte e seja curado. Deus os abençoe. Tenho certeza de que a fé fará isso. Agora, apenas orem. Eu desejo falar um pouco para vocês que entendem inglês. Quero ler um pouco das Escrituras e falar um pouco para eles, para as pessoas que falam inglês. Então, os demais podem ouvir através do intérprete. Mas este é apenas um sermão, apenas um pequeno sermão, por alguns momentos. Pensem nisso agora. Temos mais 2 noites, sábado e domingo. E quando chegar esse grande momento, que eu detesto ver em cada reunião que já tive, eu creio, é quando tenho que despedir-me das pessoas para ir para outro lugar. Mas está chegando o tempo quando não nos despediremos mais, onde nos encontraremos e nunca mais diremos adeus. No livro de Isaías, essa noite, apenas um pequeno sermão, ou assunto, melhor dizendo. Quero ler algo das Escrituras. Isaías 53, do 1 ao 6. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca.
Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Quero dizer que o assunto dessa noite é a maneira provida por Deus para lidar com o pecado. Nosso Pai Celestial, te agradecemos, o grande autor desta Escritura, que pela boca do teu servo Isaías, o profeta, nos predisse de sua vinda e de suas bênçãos, e como ele seria uma luz para os gentios, e como que em seu nome os gentios buscariam e confiariam. E nós te agradecemos essa noite, porque tuas palavras são todas verdadeiras. Elas não podem falhar. E oramos essa noite que, sendo esta uma noite reservada para nossos irmãos e irmãs indígenas, eu oro, Pai, que tu os abençoe grandemente, abundantemente, que grandes sinais e maravilhas sejam operados entre eles, que quando eles voltarem por seus caminhos essa noite, que o Espírito Santo esteja naquele ônibus ou carro, ou naquilo em que eles estiverem, que a glória de Deus esteja sobre eles e que um avivamento à moda antiga possa irromper lá em São Carlos e que cada indígena na reserva receba o batismo do Espírito Santo. Que sinais e maravilhas sejam operados ali naquelas colinas e que o mundo saiba que tu és um Deus que mora nas colinas ou nos vales. E onde tu encontrares um coração humano em que possas habitar, entre pressionando tua maneira neste coração. Pai, oramos agora para que tu circuncides os lábios do orador e os corações dos ouvintes, para que possamos falar e ouvir o Evangelho. E que o Espírito Santo tome as coisas de Deus e as coloque em cada coração, exatamente onde temos necessidade delas, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Cheguei um pouco adiantado e não quero falar muito porque queremos um pouco de tempo para o intérprete dos amigos indígenas. Por último, anunciei alguns minutos atrás a maneira provida por Deus para lidar com o pecado. Deus tem uma maneira, nós temos uma maneira, mas nossas maneiras não são as maneiras de Deus. E nós não podemos estar na nossa maneira e na maneira de Deus ao mesmo tempo. Exatamente como um mapa rodoviário. Se eu, quando me preparo para ir para casa, não digo, bem, agora ajusto a bússola, que talvez eu more diretamente a leste e norte daqui. Bem, se eu simplesmente partisse nessa direção, nem sairia da cidade. Mas há um caminho provido para mim. Pego um mapa rodoviário, vejo para que lado a estrada vira, o sinal onde viro para a esquerda ou para a direita e assim por diante. E sigo esse mapa à risca. Faço o meu caminho para casa pela graça de Deus. Bem, Deus tem um mapa. Ele tem um caminho provido para voltarmos para a glória. Ele tem um caminho provido para a salvação. Ele tem um caminho provido para a cura divina. Ele tem um caminho provido para operar o mundo. Ele tem um caminho provido para a igreja. A igreja deve ser operada por 9 dons espirituais através do Espírito Santo. Ele tem dons, sinais e maravilhas na igreja. Essa
é a maneira provida por Deus para aperfeiçoar sua igreja. Se tentarmos qualquer outra coisa, seja teologia, ensino, qualquer outra coisa, nunca funcionará. Jamais funcionou e jamais funcionará. Temos que voltar para a maneira de Deus. Deus tem uma maneira de sustentar a igreja, não fazendo cobertores e tendo ceias de sopa, mas cada homem pagando seus dízimos e ofertas para a igreja, fazendo da maneira que Deus disse para fazer. Essa é a maneira provida por Deus para isso. Deus providenciou um meio para o homem entrar na igreja. Hoje em dia, a maneira como trazemos os homens para a igreja é dando-lhes uma carta, trazemos-los à igreja com a mão direita de companheirismo, os borrifamos com um pequeno saleiro cheio de água sobre suas cabeças e os introduzimos à igreja. E isso não é o que Deus disse. Deus tem uma maneira diferente daquela para trazer as pessoas para sua igreja. Por um Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, pelo Espírito Santo. A maneira provida por Deus de trazer homens cristãos para a igreja, crentes.